Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Voltamos às nossas aulas, né? Só que com uma disciplina diferente. Venho através dessa primeira aula de clínica cirúrgica. Vamos abordar todo o conhecimento de como é que funciona uma clínica cirúrgica, qual o papel dos profissionais de saúde, principalmente da enfermagem, qual é a contribuição que a enfermagem tem diante dessa clínica, tá certo? Vamos abordar também um estudo do Centro de Materiais de Esterilização. Vamos dar início com a nossa aula de clínica cirúrgica, abordando a ementa de funcionalização dessa disciplina, onde vocês vão conhecer os cuidados de enfermagem a serem prestados, né, ao cliente ou paciente, desde os períodos pré, trans, pós-operatório e também todas as intervenções cirúrgicas. Vão caracterizar as atividades de enfermagem realizadas nos centros cirúrgicos, como também interpretar as normas e manuais de utilização de aparelhos e equipamentos específicos. Vão avaliar o nível de consciência, né, do paciente que se encontra em recuperação na sala pós-anestésica, conhecer os procedimentos indicados para cirurgias contaminadas, como também vão identificar as alterações fisiológicas decorrentes da cirurgia. Vão identificar precocemente os sinais e sintomas de possíveis complicações respiratórias, circulatórias, infecciosas, decorrentes do processo cirúrgico, né? E auxiliar o enfermeiro quanto às medidas indicadas para cada uma delas. E também vocês vão conhecer a organização, estrutura e funcionamento de um centro cirúrgico, ou seja, da unidade de recuperação também pós-anestésica e da unidade de internação cirúrgica e também de CME. Como é que se dá o planejamento da organização do centro cirúrgico? Vejam só, existe, né, no centro cirúrgico uma subdivisão, como já falei para vocês, das salas do CME também, que vocês vão conhecer de forma, né, nesse decorrer dessa aula, como é a sua funcionalidade, a importância de cada setor, de cada profissional ali atuante no centro cirúrgico. Para iniciarmos a nossa disciplina, quero abordar o conceito de cirurgia. O que é centro cirúrgico? O que é clínica cirúrgica? A cirurgia é um ramo da medicina que lida com as enfermidades e condições que necessitam de técnicas operatórias, que pode ser quanto à sua necessidade de realização e quanto à sua finalidade. As cirurgias, quanto à sua finalidade, elas podem ser de forma diagnósticas, curativas, corretiva, paliativa, de emergência, urgência e efetiva, tá? A emergência, a diagnóstica, quer dizer, ela é uma realização com o objetivo de ajudar no esclarecimento da doença, tipo, por exemplo, temos a laparotomia, a exploradora ou a biópsia. Também temos o que? A curativa, que tem por objetivo extirpar ou corrigir a causa de uma doença, como, por exemplo, a apendicectomia. E temos a corretiva, que tem a finalidade de reconstituir e restabelecer a capacidade funcional perdida ou diminuída, por exemplo, a fissura palatina. E temos as cirurgias paliativas, que tem o objetivo de atenuar, aliviar e corrigir provisoriamente a dor causada por as doenças, como, por exemplo, a colostomia. E quanto às cirurgias por necessidade de realização, temos a emergência, né, que deve ser realizada de imediato, com a finalidade de salvar a vida do paciente, no caso de hemorragia interna ou amputação traumática, e as urgências, que a sua realização é necessária, pode ser aguardada até 24 a 48 horas, como, por exemplo, a colicectomia, né? E a eletiva, que na sua realização pode aguardar uma ocasião mais propícia, mas por necessidades, como por alguma necessidade, tipo temos os cistos superficiais e as herniorafias.
O centro cirúrgico, como no início falei, que vamos abordar esse conhecimento de todo o centro cirúrgico, ele é um conjunto de áreas, instalações agrupadas dentro de um hospital, ou seja, é onde permite a realização de atividades cirúrgicas nas melhores condições de segurança para o paciente, ou seja, ele pode oferecer um conforto para os médicos e a equipe de enfermagem. As finalidades do centro cirúrgico é realizar intervenções cirúrgicas e encaminhar a cliente à unidade de origem na melhor condição possível de integridade, como também servir de campo de estágio para a formação e aprimoramento de recursos humanos, prover recursos, humanos e materiais para que o ato seja realizado dentro de condições ideais e assépticos, como também desenvolver pesquisas, objetivando o desenvolvimento científico e tecnológico em prol dos clientes, e também quanto à localização, o centro cirúrgico deve ser localizado em uma área independente da circulação geral, ou seja, se o centro cirúrgico é localizado no ambiente hospitalar, ele deve ser localizado em uma área independente de circulação geral, livre de ruídos, esse trânsito que fala é de pessoas e materiais estranhos aos serviços, E deve ser próxima à clínica cirúrgica, deve ter a UTI e a recuperação pós-anestésica. Nos slides que vou mandar para vocês tem mais ou menos uma indicação de como deve ser esse centro cirúrgico. O centro cirúrgico deve ser um anexo ao hospital, com estrutura insalubre, com restrição de circulação de pessoas e também materiais. Qual o número de salas cirúrgicas em cada hospital? Vejam só, cada hospital tem sua estrutura, E vai depender, lembram quando estudamos em o hospital em fundamentos, falei sobre os hospitais de pequeno, grande, pequeno e médio porte. Então, pronto, as cirurgias vão depender desses hospitais, O tipo de cirurgia, tem um hospital que só faz cirurgias de coração, outros hospitais só faz cirurgias ortopédicas, enfim, vai diferenciar. Aí o número de salas cirúrgicas em cada hospital vai depender do tipo de cirurgia, se ela é um hospital de cirurgia eletiva e urgência, duração de cirurgia, especialidade cirúrgica, como falei, horário de funcionamento, número de equipes cirúrgicas e atividade de ensino. Como também, eu esqueci de falar, nesses tipos de cirurgia, tem hospitais obstétricos, que só realizam cirurgias obstétricas, tá certo? O critério estabelecido pelo Ministério da Saúde é que seja uma sala de operação para cada 50 leitos gerais e 2 salas para cada 50 leitos especializados. As estruturas do centro cirúrgico. Vejam só, como deve ser as estruturas do centro cirúrgico. O bloco operatório deve ser composto por sala de operação equipada, a depender das suas especialidades, como falei anteriormente, e também deve ter nessas estruturas uma sala de recuperação pós-anestésica, com leitos equipados para atender as necessidades dos clientes nos pós-anestésicos até a normalização dos seus sinais vitais. Centro de materiais de esterilização, ou seja, o CME, local onde são preparados e armazenados materiais para serem distribuídos a todas as unidades do hospital. E recursos humanos, que são o quê? Os trabalhadores, ou seja, toda a equipe que presta assistência de enfermagem no centro cirúrgico. Geralmente são os enfermeiros, que são coordenadores, o enfermeiro assistencial, técnicos de enfermagem, auxiliar de higienização, auxiliar administrativo, cirurgiões, anestesista e auxiliar do cirurgião, que em outro momento eu vou falar mais sobre essa composição dos recursos humanos, que são os funcionários, que compõem esse corpo de funcionalidade do centro cirúrgico, tá bem? E o controle asséptico.
É, em relação à área restrita, onde a área de trânsito privativo, como falei que um centro cirúrgico deve ser uma área de trânsito privativo, né, com limites definidos pelo hospital, para a circulação do pessoal, equipamentos, as rotinas devem ser específicas para o controle de manutenção do ambiente, ou seja, da manutenção da asepsia, que deve ser composta de sala para acondicionamento de sangue e órgãos, lavabos, salas de recuperação pós-anestésica, alas de anatomia patológicas, raio-x, corredor interno, sala de esterilização. Já as áreas semi-restritas são áreas na qual é permitida a circulação de pessoal e de equipamentos, ou seja, de modo que não possa vir a interferir nas rotinas do controle e manutenção de asepsia da área restrita, que são os que compõem o expurgo, a copa, a sala de estar, a secretaria e a sala de preparo de material. E a área não restrita ou irrestrita, né, é a área livre de circulação, que não exige trânsito privativo. Compõe-se de vestuários, corredor de transferência de macas, tá certo? Existem também alguns elementos bem importantes, que são os vestuários masculino e feminino, corredor periférico, lavabos, secretaria de posto de enfermagem, copa, sala de material de limpeza, expurgo, sala de estado e repouso, sala de guarda aparelhos, equipamentos, rouparia, sala de reserva de medicamentos e sala de anatomia patológica, como também a sala de cirurgia e a sala de recuperação pós-anestésica. A sala de operação, ela na sua estrutura deve ter uma área física, não é? O tamanho da sala deve oferecer um conforto e boa circulação para toda a equipe. Ela deve ser sempre de forma retangular, de preferência 6 metros por 7 metros, ou oval, acompanhando uma estrutura das mesas. E o piso deve ser condutivo, não poroso, não absorvente, resistente a agentes químicos e fendas ou fissuras, ter aspectos estéticos, realçar a sujeira, como também deve ser resistente a choques e de fácil limpeza. A sala de operação também deve ser isolada, deve ter um isolamento acústico e térmico. As paredes devem ser revestidas com material lavável, resistente de cor neutra, preferência cor neutra. Os cantos devem ser arredondados e que venham a ser de fácil acesso para lavar, ou seja, para facilitar tanto a utilização dos aparelhos, que deve permitir a instalação de dispositivos de iluminação, e número suficiente para maior facilidade na utilização dos aparelhos. O teto deve ser de material resistente, lavável, não conter rachaduras, e as interseções das paredes devem ser sempre arredondadas. As portas da sala de operação devem ser amplas, a fim de facilitar a passagem das macas e equipamentos cirúrgicos, que são muito grandes, tipo vai e vem com visores, né, devendo manter sempre fechadas. As portas sempre são nessas estruturas, vai e vem, elas abrem para um lado e para outro, entendeu? Elas são, por isso que diz que são vai e vem tipo vai e vem de visores. A janela deve estar localizada de modo a espalhar luminosidade, tá? E todo o ambiente deve ser prevenido a entrada de poeiras e insetos. A ventilação, quanto à ventilação, o uso da ventilação artificial proporciona um ambiente confortável, ou seja, a ventilação por ar-condicionado, né? Permitindo a renovação do ar, elimina odores e impurezas. A temperatura em torno dessa ventilação deve estar de 22 graus e a umidade relativa de ar de 55% a 60%. Quanto à iluminação, o mais natural ajuda a compensar o esforço visual e não altera a coloração da pele ou mucosas do paciente, né? A iluminação artificial deve ser protegida contra interrupções bruscas e quedas de energias elétricas, como também a adaptação de uma fonte geradora. Ou seja, por segurança tem que ter sempre uma fonte de geração,
um gerador de energia, né? Que deve, para poder ser adequado à iluminação do campo, do campo operatório e deve-se prevenir para ter ausência de sombras nos reflexos. Quanto aos lavabos, deve estar localizado próximo às salas de operação, podendo ser acondicionado com o pé, cotovelo ou joelho, para facilitar a lavagem das mãos e não ocorrer a contaminação, né? Quanto aos equipamentos, deve ser de preferência de aço inox, né? De fácil limpeza, ter durabilidade, proporcionar segurança para os pacientes e a equipe. Pode ser classificado em fixo e móvel. Os equipamentos fixos são os negatoscópios, os interruptores e tomadas elétricas, principalmente eles devem ser sempre de 110 a 220 volts, oxigênio, óxido nitroso, vácuo canalizado, foco central e ar-condicionado. Já os móveis são a mesa cirúrgicas, acessórios, foco auxiliar, escadinha, né, de 2 degraus e estrada, raio-x portátil, bisturi elétrico e aspirador, carro de anestesia, complexo de reanimação, aparelho de pressão e garrote, extensores, mesa de auxiliar, mesa de maio, mesa de instrumentador, suporte de soro, banco giratório, balde de lixo, aquecedor de soro, balde para roupa ou hamper. Pessoal, esses equipamentos e materiais que estou falando, citando aqui, é só nesse início de aula que vamos ver todos passo a passo, principalmente quando formos para CME. Vou ensinar técnicas de como montar uma bandeja de pequenas cirurgias, tá certo? E vocês vão ter todos esses conhecimentos, tá bem? Quanto aos materiais estéreis, temos o que? Os aventais, os campos simples e duplos, né? Os campos simples e duplos, os campos impermeáveis, as compressas grandes ou pequenas, gases e ataduras, material para antisepsia, avental, né? Vestido com abertura para frente, cuba-rim, bacias, cúpulas, grandes e pequenas, né? Luvas de diferentes números, material de corte, sondas, drenos diversos, cabos de bisturi elétrico, cabo de borracha, caixa de instrumental, fios de sutura, equipe, soro, deixa eu ver se eu lembro mais, catéteres de punção, sempre material específico para cada cirurgia, esparadrapo. Todos esses materiais eles são separados de acordo com os tipos de cirurgias. Cirurgia, pequena cirurgia de pequeno, grande porte. Para cada tipo de cirurgia existe uma preparação das bandejas, dos materiais destinados a cada tipo de cirurgia, tá? Que vocês vão aprender nas próximas aulas. Hoje é só um introdutório. E as soluções que usamos para a realização de cirurgias: álcool 70, PVI, que é o digermante tópico, soros fisiológico, glicosado, glicofisiológico, ringue lactato, pomadas, xilocaína, spray, geleia, entre outras. E os medicamentos, que são os analgésicos, antipéricos, os corticosteroides, os diuréticos, os eletrólitos, né? Os hipertensores, os cardiotônicos, os anticoagulantes e também anestésicos, né? Analgésicos, quer dizer, anestésicos. E impressos, folhas de gráficos de anestésico, folha de relação de gasto, folha de controle de psicotrópicos, receituário, relatórios de enfermagem, prescrição médica, ficha de notificação compulsória, atestado de óbito. E as roupas, uso de uniformes privativos nas dependências do centro cirúrgico, destinado à proteção do paciente e equipes cirúrgicas, calça, jaleco, gorro, máscara, propés, além do uniforme privativo. As roupas incluem lençol, móvel, cobertura de paciente, cobertura de mesa cirúrgica, tipo de panos pode ser de algodão resistente ou sintético, de algodão leve, para a aquisição dos tecidos para a confecção de roupa. Deve ser também observados a permeabilidade do vapor, né, da durabilidade, da resistência, como também o baixo custo e da cor firme.
Quanto à necessidade de esterilização das roupas, pode ser limpas e assépticas. Limpas são aquelas que necessitam apenas do processo de lavagem e desinfecção. E as assépticas são as que necessitam para o seu uso e deve ser submetida a processo de esterilização. São aventais, campos cirúrgicos, coberturas, mesa de instrumentais, proteção para costas e membros de equipes. O conjunto de profissionais e ocupacionais que, num processo dinâmico, prestam assistência de forma sistemática e global ao paciente durante a sua permanência no bloco cirúrgico, ou seja, no centro cirúrgico, é composta por cirurgião, anestesista, auxiliar de cirurgião, enfermeiro, instrumentador e circulante. Esse instrumentador pode ser um técnico de enfermagem que tem especialidade de instrumentação cirúrgica, né, que é um profissional que tem habilidade em conhecer todos os instrumentais cirúrgicos, né? E o circulante é aquele profissional que ele é o único que circula por toda a sala para manter tudo organizado e dar suporte nas necessidades dos profissionais que ali estão atuando, tá? Quanto à asepsia hospitalar, a asepsia é um processo de eliminar ou matar os micro-organismos, né, patogênicos de uma determinada superfície e tem o objetivo de conduzir o ato cirúrgico dentro dos padrões de segurança, evitando infecções. Lançamos mão, então, de recursos de asepsia e antisepsias e de conceito para elucidar diversas terminologias. Vejam só. A asepsia é um conjunto de meios usados, né, para impedir a penetração de germes em local que não contenha, né? Uso de luvas, campos operatórios, instrumentais estéreis. A antisepsia é um método para impedir a proliferação dos micro-organismos em tecidos. Esses tecidos vivem com o uso de substâncias, né, químicas, que é a escovação das mãos e sabões antissépticos. A esterilização, como vocês já sabem, né, em outras aulas de biossegurança e também fundamentos, eu lembro que eu dei um pouquinho sobre a asepsia e eu lembro que eu falei sobre esterilização, que é a eliminação total dos micro-organismos, a eliminação dos esporos, né, inativados dos vírus, e a esterilização é ampliada no instrumental e roupas, tipo avental, campos e compressas. E existe a sanificação, que é a redução dos números de germes, é um nível julgado isento de perigo, que é a ampliação da realização em objetos inanimados. E a desinfectação, que é a exterminação ou destruição dos insetos roedores e outros que possam transmitir infecções ao homem e outros animais por meio ambiente. A desgermação, ela consiste na remoção de maior quantidade de bactérias, detritos e impurezas depositadas sobre a pele. A pele normalmente possui bactérias, né, que são resistentes e transitórias, sendo que as transitórias podem ser eliminadas facilmente com a lavagem das mãos, com água, sabão e durante 7 a 8 minutos. A desgermação nas mãos e antebraços pode ser realizada por métodos mecânicos, que são as escovas estéreis mais água corrente, sabão, ou químicos, que são com o uso de antissépticos, desgermante mais escova estéril e água corrente. A desgermação é importante pelas seguintes razões. As luvas podem apresentar-se furadas ao final da cirurgia, elas podem apresentar-se defeitos de fabricação imperceptível ao olho nu, as bactérias tendem a se multiplicar com o suor das mãos e o calor destas sobre as luvas, e as luvas podem sofrer constantes traumas por agulhas, unhas, entre outros. Os procedimentos, para realizar os procedimentos, o profissional deve estar paramentado com o uniforme privativo, né, do estabelecimento, usando gorro, máscara bucal e narinas, né, manter unhas curtas e sem esmalte, não pode usar nenhum tipo de adorno, né, no caso das mulheres, anéis, brincos, entre outras coisas, joias, né?
O proceder da digemação somente deve ser feito com a pele íntegra, sem solução de continuidade. Os alianças, né, ou anéis devem ser retirados. Abrir a torneira, lavar as mãos, antebraços e cotovelos com germante e água corrente e retirar todos os resíduos possíveis. Ainda no procedimento, deve-se retirar a escova esterilizada do suporte, segurá-la pela metade inferior e com a mão esquerda embebedá-la, ou seja, embebedê-la, né? Embebê-la de germante, que você não sabe a palavra embebê-la, e iniciar a escovação pelas unhas da mão direita. Em caso de pessoas canhotas, pela esquerda, conta-se 15 movimentos. Escovar a palma da mão, região ventral, começando pela parte lateral do dedo mínimo e também espaço interdigital da cerca de cada dedo, até proceder com movimentos de vai e vem, né, para cada área descrita, desde as extremidades dos dedos até o pulso. Essa prática, né, gente, vocês vão ver aqui teoricamente como deve ser feito, mas na volta das nossas aulas práticas, vocês vão ter uma aula específica para sei que você já sabe fazer lavagem das mãos, calçar luvas, mas essa forma de germação, né, das mãos para no ambiente cirúrgico, ou seja, no bloco cirúrgico, é importante saber, e a prática deve ser necessária para você desenvolver essa habilidade. Virar a mão e escovar o dorso da mesma mão, começando pela região lateral, externa do polegar, e terminando do dedo mínimo em movimentos de vai e vem. Passar para o antebraço escovando em toda a sua extensão, desde o punho até o cotovelo, girando em movimentos, mantendo a mão elevada e não tocar em nada. Quando se vai lavar as mãos, no bloco cirúrgico, todos temos que ficar sempre nesse movimento aqui. Mãos, né? Sempre braços elevados, certo? Aí escovar também o cotovelo em movimentos circulares. Aí enxaguar a escova, passar para a outra mão. Lembra que na primeira dica que falei, na primeira orientação, é que pega-se na metade da esponjazinha, e depois que você vai passar a escova, ou seja, você vai segurar na outra mão, pegando na extremidade oposta, né, que você segurava antes. Aí saboar, iniciar a escovação, aquele processo da mão esquerda, com os mesmos procedimentos adotados para a mão direita. E ao terminar a escovação, depositar a escova na pia, proceder ao enxágue e no sentido das unhas e mãos e antebraços e cotovelos e ambos os braços, tá bem? Manter as mãos juntas e elevadas, sempre desse formato. E após o enxágue, deixar escorrer o excesso de água na pia. E para a sala operatória, manter as mãos juntas e antebraços na posição vertical e sempre acima da cintura e sem tocar em nada. Enxugar com compressas, que essas compressas são esterilizadas. As mãos e antebraços deve ser por último os cotovelos, né? Deve ser primeiro as mãos e antebraços e os cotovelos por último. E o primeiro da mão direita e depois da mão esquerda. Em seguida, desprezar tudo no hamper. Hamper é aquele lixeiro, né, que existe no bloco cirúrgico. No slide vai as orientações para vocês verem as imagens, mas na prática nós vamos realizar esse procedimento para melhor vocês entenderem e também aprender. Aí vem a segunda fase, que é vestir o avental esterilizado, pegar o avental pela parte posterior ou superior junto às tiras, né? Elevá-los e fazê-los para fora da mesa, abrir o avental sem encostar em nada, realizar movimentos firme e rápido, segurar o avental pela parte interna do ombro e com um movimento rápido e cuidadoso, introduzir os dois braços nas mangas, ao mesmo tempo conservando para as mãos, para o alto, os braços em sua extensão. Distanciar das cinturas os amarrilhos para que o circulante possa pegar e amarrá-los. Sempre quando for vestir o avental esterilizado, devemos sempre ter
um apoio, né? Principalmente do circulante para amarrar, pegar os amarrilhos e amarrar o avental. E tem aqui também no slide, vou mandar para vocês como é esse procedimento, para vocês entenderem, mas na prática vamos praticar essa forma de vestir o avental esterilizado, tá bem? Calçar luvas esterilizada, abrir envelope de luvas, aquela mesma forma, abrir o envelope de luvas, de modo que os punhos fiquem voltados, né, para a pessoa que vai calçar. Calça a luva, né, esquerda, segurando com a mão direita, tendo cuidado para segurá-la sobre a dobra do punho. Calça a luva direita com auxílio da mão esquerda, com os dedos introduzidos na dobra e puxá-la até cobrir todo o punho da manga e avental. Ajeitar as luvas com ambas as mãos. Para descalçar as luvas, deve-se dobrar os punhos das luvas, sem, contudo, tocar na parte interna. E as luvas devem ficar pelo avesso, com a finalidade de proteger a equipe cirúrgica. Como vocês sabem, também vai aqui só algumas imagens de como fazer calçar essas luvas esterilizadas. Tá? Os processos de esterilização se dão de forma que os esporos, que são as formas inativas de bactérias, a esterilização é o processo de destruição de todos os organismos patogênicos, eliminando os esporos e inativando os vírus. A desinfecção é um processo de destruição de todos os organismos patogênicos, exceto os esporulados. E o desinfectante ele é uma substância química que é usado para fazer a desinfecção. E a antisepsia é toda substância capaz de impedir os processos de proliferação das bactérias, inativando ou destruídas. As bactericidas são um agente que mata apenas as bactérias. Nos processos de esterilização, existem alguns métodos. Eles podem ser feitos de forma físicas ou químicas. As formas físicas, os métodos de esterilização física, ela é realizada através do calor. O calor pode ser úmido ou seco. Já as químicas, elas podem ser de forma de gases ou líquidos. Os métodos de esterilização de química por gases são utilizados por os parafórmicos, né? E os óxidos de etileno. Já os líquidos são todos os produtos químicos que têm o poder de esterilização. A esterilização por calor úmido, ele é um meio de vapor, né, saturado e sob pressão, que constitui o processo de esterilização mais variável e de fácil de controlar, que é a autoclave, que existe vários modelos de autoclave. Nas visitas, antes de vocês irem para os estágios, né, de clínica cirúrgica, vão ter uma visita técnica, onde vocês vão ver como é que é essa autoclave, como funciona, tá certo? As vantagens dessa esterilização do calor úmido é que é altamente efetiva, tá bem? Existe o rápido aquecimento e rápida penetração dos pacotes. Ela é barata e pode esterilizar. A desvantagem é que o material deve ter resistência ao calor e à umidade, não pode ser qualquer material que vai para o calor úmido, e não esteriliza pós e óleos. Já os materiais podem ser divididos em material de superfície, que é um material um pouco denso, com exposição de 15 minutos a 121 graus. Exemplos são as seringas, agulhas, cubas, sondas, etc. Os materiais de densidade, que são os materiais espessos, a exposição por 30 minutos a 121 graus, que são os gases, compressas e os campos. Os cuidados com os carregamentos da autoclave. Vejam só. Para carregar o aparelho com material que requer mesmo tempo de exposição, deve-se ter muito cuidado com esse carregamento. Deve-se também utilizar apenas 80% da capacidade da autoclave.
e sempre dispor o material na autoclave de modo a facilitar a penetração e circulação do vapor e a eliminação do ar. Aí, a esterilização de ar seco, ela é realizada através da estufa ou forno de pasteio. Ela é caracterizada pelo método em que ocorre a ausência da umidade e o que torna menos eficiente e mais moroso, ou seja, por aumentar a termoresistência dos esporos. Deve ser utilizada apenas para materiais que não podem ser esterilizados pelo vapor. As vantagens, né, de utilização do ar seco é que esteriliza pós e óleos e vidros, mas ele é pouco corrosivo e baixo custo. Por isso que ele é vantajoso, só por essas questões. E as desvantagens são a penetração do ar no material é lenta, requer longo período de exposição e as limitações de artigos e utilizações de invólucros também. Né? Invólucros são todos aqueles artigos que recobrem e protegem os materiais usados. Não sei se vocês já viram, mas vou mostrar a vocês como é que os materiais para cirurgias são armazenados. São por esses invólucros que vamos falar em CM bastante sobre esses materiais, tá certo? E uma das desvantagens também é a inadequação para tecidos de borrachas. Para se efetuar a esterilização é necessário um período de 2 horas e exposição de 160 graus. As substâncias oleosas exigem 4 horas a 45 minutos para que haja aquecimento e esterilização, né, que é a 160 graus. E durante a esterilização a estufa não pode ser aberta. A esterilização por produtos químicos. Vejam só, a escolha desse método se faz pela impossibilidade de determinados materiais que não podem ser expostos ao calor. Ao escolher os produtos químicos, deve-se observar as seguintes propriedades: não ser irritante ou tóxico para os tecidos humanos, deve ter poder para destruir micro-organismos patogênicos e deve ser estável e não ser corrosivo. Deve-se observar o EMEGI, o artigo na solução adequada, a utilização do EPI e garantir a ventilação na sala. Sempre quando for fazer esse procedimento, deve-se garantir uma ventilação na sala e os profissionais que estiverem nessa fase de esterilização devem utilizar todos os tipos de EPIs necessários. Preencher o interior das tubulações e reentrâncias, né, com auxílio de seringa, se necessário, e evitar a formação de bolhas de ar. Observar e respeitar o tempo de exposição, enxaguar os artigos para retirar, né, o excesso desses produtos químicos, secar com compressa estéril ou ar comprimido e acondicionar em invólucro adequado. Como falei, invólucros, nós vamos ter uma aula bastante proveitosa onde vocês vão aprender tudo sobre invólucros em CME, tá bem? Vamos falar agora um pouquinho sobre tempo cirúrgico, tá? Essa aula é mais sobre conceitos do que vamos abordar nessa disciplina. Para ser realizadas as cirurgias, existem 4 tempos cirúrgicos, que são a diérese, hemostasia, cirurgia propriamente dita, tá? E a síntese. A gente, em algumas teorias, vocês vão ver que só são citados os 3 tempos cirúrgicos: diérese, exérese e síntese. Dependendo do tipo de cirurgia, acrescentamos exérese, né, que é a drenagem ou implantação de prótese, etc. A diérese é a abertura ou incisão para preparar os tecidos ou planos anatômicos para atingir uma região ou órgão que pode ser classificado de forma mecânica ou física. A punção, que é a introdução de uma agulha ou catéter, né, nos tecidos sem seccionar, faz parte também da diérese mecânica. A secção é uma segmentação de tecidos com material cortante.
E a curetagem é uma raspagem da superfície de um órgão com auxílio de uma cureta. E a dilatação é um processo através do qual se procura aumentar a luz de um órgão tubular. Isso é uma diérese mecânica. E a física, ela se apresenta de forma térmica, que é realizada com calor, cuja fonte é a energia elétrica, o tão usado bisturi elétrico. A crioterapia, né, que consiste no resfriamento intenso repetido na área em que vai ser realizada a intervenção cirúrgica. E raio laser, que consiste em um bisturi, né, empregado em feixes de radiação infravermelho e de alta intervenção cirúrgica. Aí vem a hemostasia. A hemostasia é o controle de hemorragia, né? Ela pode ser de forma temporária, tá? Ou de sangramentos difusos. A hemostasia temporária, após uma secção do vaso sangrante, deve ser imediatamente comprimido com o dedo, com compressas e gás, enquanto se providencia o pinçamento com uma pinça hemostática. E também existe na hemostasia os sangramentos difusos, que é a colocação das compressas por 5 a 10 minutos, que são suficientes, dentro da cavidade. As compressas deverão estar úmidas, com soro fisiológico a 90%. E existe a hemostasia com ligadura com fios de sutura, que pode ser preventiva e anterior à secção de vaso, ou reparativa após a secção do vaso hemorrágico. E a hemostasia com eletrocautério, que é o quê? Cirurgia com encosta eletrocautério na pinça, que é preso ao tecido para cauterizar e ligar sempre, preferir por ligar. Esse método de cauterizar. E a hemostasia por clipe ou grampo, que é o fechamento vascular mais rápido. Aí vem a síntese, que é a sutura, ou seja, a síntese é a recomposição dos tecidos por suturas, ou grampeamento, né, com a oposição das bordas das incisões, ou a aproximação das duas estruturas anatômicas. Excepcionalmente, usa-se colas biológicas, tiras de fitas adesivas ou enfaixamento. As estruturas são usadas para o fechamento de cavidades, paredes serosas, aponeuroses ou faciais, né? Fáscias, né? Músculos, ou seja, os músculos faciais. E também nos tecidos subcutâneos. A síntese de sutura ela pode ser cruenta quando a união dos tecidos são localizados no meio de sutura permanente ou removível, ou incruenta quando quando há aproximação dos tecidos unidas de bordas por meio de gesso, ou adesivo ou atadura. Ela pode ser também imediata, realizada logo após o traumatismo, ou imediata, algum tempo após a lesão, ou completa, quando é feita em toda a extensão da lesão, ou incompleta, onde a união dos tecidos não é realizada em toda a extensão da lesão, mantendo uma pequena abertura para a colocação de um dreno, naquelas cirurgias em que necessite ser drenado algum líquido, tá? O posicionamento do paciente. É muito importante o posicionamento do paciente. Em fundamentos, vocês aprenderam vários posicionamentos do paciente, para exames, para procedimentos. E na clínica cirúrgica também existe esse posicionamento do paciente. Os fatores que determinam o posicionamento é a abordagem cirúrgica. O tipo de anestesia que o paciente o tipo de cirurgia e o tipo de anestesia, né, que o paciente vai ser submetido, a idade, a altura, o peso e o peso do paciente. Os itens que influenciam na segurança do posicionamento é o que? A manutenção de uma boa função respiratória, uma boa circulação, prevenção de pressão sobre músculos e nervos, boa exposição de acesso para campo cirúrgico e bom acesso para administração de anestésico. Os acessórios necessários para o posicionamento são as braçadeiras, travesseiros, coxins, sacos de areia, perneiras, suportes para ombros, esparadrapo, extensão para mesa, suporte para a cabeça, suporte para os pés e cobertores.
Vou citar algumas que vocês já conhecem, mas só para nos slides, quando vocês tiverem acesso, vocês vão ver todas as posições. A gente, algumas das posições que usamos em clínica cirúrgica é a posição de litotomia, que o paciente fica em posição dorsal e pernas são colocadas em um suporte, usada para abordagem perineal, tá bem? Tem a posição prona, que é o paciente deita em decúbito ventral, usada para cirurgia de parte posterior do corpo. E a posição lateral, o paciente é colocado sobre um dos lados, tendo pernas inferior fletida e superior em extensão, separadas por um coxim, e o paciente é fixado na mesa cirúrgica por uma faixa larga passada sobre um quadril, usada para cirurgia de rins, pulmões e quadris. E a posição de Fowler, que o paciente é colocado em posição dorsal, com tórax elevado, e os ombros são mantidos eretos, que são usados para cirurgia a base neuronal, né? As neurocirurgia. E a posição supina dorsal, que o paciente fica deitado, com seus dorsos e braços em posição anatômica, e as pernas levemente afastadas, usada para indução de anestesia geral e acesso de cavidades maiores do corpo. E a posição Trendelenburg, ou Trendelenburg, né? A paciente fica em posição dorsal, com a pelve e membros inferiores elevadas, usadas para cirurgias de abdômen inferior e algumas cirurgias de extremidades inferiores. Essa posição pode, às vezes, interferir na respiração, porque o peso adicional dos órgãos internos comprime o diafragma do paciente. E existe a posição Trendelenburg reversa, que o paciente fica na posição dorsal, com elevação do tórax, da cabeça, usado para cirurgia de cavidade abdominal e superior. A posição canivete, né, é a posição derivada do ventral, na qual os membros inferiores e membros superiores são afastados de forma que o corpo fique fletido sobre a mesa, mantendo a região a ser operada em plano mais elevado. É utilizada para cirurgia de região proctológica, né, e coluna lombar. O que devemos observar? O corpo do paciente deve estar sempre bem alinhado, os pés não devem estar cruzados, a cinta da coxa está passada corretamente, os braços estão posicionados anatomicamente de forma adequada, braçadeiras estão segurando os braços apropriadamente pelo meio do braço até o punho, os cotovelos estão protegidos de pressão excessiva, os coxins foram colocados adequadamente, conferir sempre a posição, né, da cabeça, se o paciente está bem fixado na mesa. E, pessoal, esse foi o nosso primeiro encontro, nossa primeira aula de clínica cirúrgica, tá certo? Vamos ter uma aula pelo Meet também. Vamos acompanhar as atividades pelo WhatsApp. Deixo aqui uma atividade para vocês no slide, no finalzinho do slide tem essa atividade, que hoje vocês terão no decorrer do dia para me mandarem, tá certo? Essa atividade. Como vocês sabem, nós estamos trabalhando uma metodologia ao qual pedimos que façam um resumo da aula e nos entreguem para comprovar como frequência, tá certo? Aí além dessa atividade, que vai ser a atividade dessas aulas de sábado, vou querer que façam um resumo para mim, falando como foi a aula, um resumo da aula, certo? Manuscrito no caderno. Deixem, quando forem mandar, terem a foto e deixem bem bonitinho lá, com o nome legível, aceito só de caneta, tá certo? E bom estudo. A gente se encontra lá no Meet e também no WhatsApp. Tchau!